Imagina o seguinte, lembra que eu falei do filme Divergente, da mente divergente, a mente que abre opções? Imagina, se você não viu o vídeo da técnica Brainwriting, veja, tá? É a base de todas as técnicas desse módulo, tem que ver Brainwriting. É importante entender claramente divergência e convergência. Imagina essa mente divergente. Você acha que essa mente divergente, a forma como ela pensa, como ela processa, como ela diverge, você acha que seria algo mais linear, tipo assim? Ou seria mais algo não linear, como assim? Acho que é meio óbvio que uma mente divergente, a gente imagina não linearidade. E o mundo digital, esse mundo fantástico, né, que eu falei lá nas 4 habilidades do futuro, na verdade eu falei do mundo pós-digital, ele tem muitos desafios, muitas coisas boas, mas ele também trouxe coisas ruins. E eu queria, nessa técnica, resgatar algo da era pré-digital. Eu chamo de Da Vinci porque Leonardo da Vinci, eu adoro estudar ele. Esse livro aqui é muito interessante, Como Pensar com Leonardo da Vinci. E aqui nessa página interessante, ó, mostra um dos desenhos que ele fazia, né? Sempre que eu penso em Da Vinci, eu penso naquela mesa bagunçada, tipo mesa de desenhista, ele desenhando as coisas lá e tal. E nesse desenho aqui dele, a legenda aqui embaixo diz assim: páginas como essa, do notebook de Leonardo, ajudaram a inspirar a criação do moderno mind mapping, mapa mental. Quando eu falo em mapa mental, muita gente associa mapa mental à memorização, né? Acho que no mundo do concurso público rola muito mapa mental, de resumo de livro, de resumo de aula e tal. E a palavra mapa mental lembra um mapa da mente, ou seja, um lugar para você memorizar e ver de forma visual. E as pessoas muitas vezes desconhecem a principal utilização de mapa mental, que é mapa mental para divergência. O que acontece? Na época de Da Vinci, as pessoas não tinham um computador nem nada e por isso elas criavam ali, no papel, de forma não linear, como funciona uma mente criativamente divergente. As coisas vão aparecendo. A partir do momento que a máquina de escrever surgiu, a máquina de escrever que simboliza o iniciozinho da era digital, né? Até porque você digitava, você usava o seu dígito, né? E deixava o seu dígito lá. Mas a máquina de escrever, ela trouxe o início da linearidade. Porque o papel, ele é não linear. Agora a máquina de escrever já obrigou aquela sequência de linear. E aí depois veio o computador. E é louco que o computador, o botão delete, o botão backspace está tão próximo que você cria editando. E editar é julgar. Então, quando você trabalha com papel, você trabalha com a não linearidade, e é por isso que eu risco minha casa, risco as paredes, tem uma varanda gigante de giz para riscar, tem um quarto com painel colorido que eu risco também e abro, e aí, lá no meu escritório, onde fica a minha biblioteca, eu tenho a cartolina, que é o último lugar de riscar, e depois tudo vai para o computador. Porque eu aprendi que a mente criativa, ela precisa de espaço para expandir. E precisa de um roteiro não linear, que não te trave e que não te facilite demais começar a julgar, no caso, editar. Esse é um livro muito popular sobre criatividade, Roube como Artista, Steal Like an Artist. E ele fala uma hora aqui, ele mostra o escritório dele, ó, como ele dividiu entre uma parte analógica e uma parte digital. Entre o computador dele e um lugar só de coisas para escrever. Quando eu fiz meu primeiro apartamento aqui em São Paulo, eu fiz isso, eu tinha já um lugar de computador e criei no lado oposto um quadro branco para desenhar. E quando me mudei para esse apartamento aqui agora, aí sim, eu criei o apartamento inteiro pensando nisso. Um apartamento tem muito mais oportunidades analógicas e não lineares do que de fato digital. Tem uma varanda aqui de giz imensa para eu escrever não linearmente. Tem um quarto com painel colorido para escrever não linearmente. Lá na biblioteca eu tenho ainda uma mesa com cartolinas para ser a última etapa linear, já começando a convergir e depois vai para o computador, onde já é o resultado da criação. Eu chamo isso de método PC. E o método PC é interessante porque ele não usa o PC. Pelo contrário, ele é antes do PC. O método PC é o método parede e cartolina. As paredes eu adoro e eu risco minhas paredes. Eu tenho um lápis específico para riscar a parede que depois apaga com água. E eu uso as paredes para riscar. Quem disse que as paredes têm que ser brancas? Isso é um padrão que foi criado. Por que as paredes não podem ser mais coloridas, mais divertidas e passar mensagens? Eu risco as paredes. Algumas vezes uso post-it na parede. E a cartolina é interessante porque eu descobri, por experiência própria, que
Muitas vezes você risca a parede, bota muito post-it, mas muitas vezes você quer riscar mais e a parede está ocupada. Então tinha que ter um jeito de desovar a parede, mas que não fosse ainda da parede para o computador. Então eu criei a minha mesa de cartolinas, cartolinas grandes, criei no móvel atrás um lugar para eu guardar as cartolinas, categorizando por cor e para onde foi guardada. E nas cartolinas eu começo a convergir aquela não linearidade que eu fiz nas paredes, com post-it ou com lápis, só que convergindo de uma forma ainda não linear, porque a cartolina ainda permite que eu expanda. E aí sim, ela está ali do lado, eu passo para o computador. Esse é o método PC, parede, cartolina. E depois vai para o PC, então o método é PC-PC, ou então 2P, 2C, que é parede, cartolina e PC. E o Mind Map, que muita gente, como eu falei, acha que é para memorizar, ele é uma grande ferramenta de divergência porque ele é, digamos assim, o máximo de não linearidade que você tem usando um computador, que é algo digital linear, né? Então, é uma forma de você ter uma espécie de parede ali no computador, em que você começa com um assunto ali e vai expandindo, e à medida que lembra, você pode ir colocando em vários braços. A palavra mapa mental foi criada pelo Tony Buzan, e ele também estabeleceu um conjunto de regras aí, e usar cores, de usar imagens e tal, mas eu acho que o princípio mais importante e o core do negócio, o núcleo da história, é você colocar um elemento aqui e ir expandindo. O que é que eu faço nessa expansão? Eu usei mapa mental muito para fazer comédia. Isso aqui que eu faço é o mind map, é o mapa mental. Que é assim, por exemplo, eu decidi em casa hoje que eu queria usar o tema chuva. Aí eu coloco chuva aqui e vou fazendo isso. Na verdade, isso pode ser feito no papel, mas é porque o papel, o cérebro, ele utiliza uma forma de pensar que ela não é linear. O cérebro, ele pensa assim, para todos os lados. E no papel você tende a ficar muito linear, a escrever de cima para baixo, escrever muito, e aí essa forma é legal porque você meio que explode as ideias para todos os lados, entendeu? Hoje em dia uso para desenhar algumas aulas, mas usava diariamente, quando eu estava mais focado na comédia. O que é que eu fazia? Eu colocava um assunto central, que eu queria desenvolver ali no meio, e aí eu usava um antigo método 5W2H. What, where, when, who e why. E os dois H's, how e how much. Então essa era apenas uma técnica 5W2H que eu usava para começar a expansão. Então o tema é hotel. Então what, o que é hotel? Where, onde estão os hotéis? Why, por que existem hotéis? Né? Who, quem são os donos de hotéis ou quem frequenta os hotéis? How much, quanto custa o hotel, como funciona? How, como é a logística dele? E aí muitas vezes eu começava com essas 7 provocações para expandir e muitas vezes trocava elas de nome e virava outras coisas. Algumas vezes também eu usava um outro framework, que é botar a ideia no meio e colocar solução, problema, causa e efeito. Muitas vezes a gente tem dificuldade em misturar, acha que tal coisa é a causa, mas na verdade é o efeito. Então quando eu expandia o problema no meio e botava solução, problema, causa e efeito, me dava clareza e era um início para começar a desenvolver aquele assunto, para criar uma piada, um roteiro. E o uso de mapa mental para memorização, eu continuo achando ótimo. Eu só queria abrir essa visão de que ele também é útil, na verdade, originalmente foi feito para divergência, abrir ideias. Eu uso memorização, no meu caso, eu criei um padrão de sempre respeitar o sentido horário do mind map, ou seja, é como se a primeira coisa que eu fosse memorizar fosse que eu estivesse em cima, aí depois seguindo o sentido horário. Então o meu show, tentativa e erro, que eu fiz todo em mind map, eu tinha a memória visual do show, aqui tá aqui, e o que estava em cada lugar. Você pode virar isso para que todo mundo possa ver a metodologia de processo que você utiliza para chegar no seu repertório. Mind Map. Isso aqui, olha só, é um programa que ele abre e que ele tem um tema, as variações aqui, os caminhos que ele percorre, e tem uns smiles aqui que são o resultado do teste. Se tiver a carinha sorrindo, deu certo no palco. Se tiver estrelinha, testar melhor. Se tiver um negativinho, ferrou. E tem uma ordem também, a ordem horária, ou seja, eu boto isso aqui de modo que quando eu fazer o texto, essa vai ser a ordem do texto. Entendeu? Você essa vai ser a primeira, segunda, terceira, quarta. Aí Você é metódico, Abessa, como todo bom psicopata. É uma ideia também. Você pode me perguntar assim, tá, Murilo, mas será que é porque você, essa coisa toda de paredes e post-its e cartolina, será que não é porque você é um cara muito visual? Sim. Eu sou um cara muito visual, muito de contato, de tato, de querer segurar as paredes. Isso me ancora no presente. Mas eu acho que todo mundo
tem um pouco de visualidade, lógico, e eu acho que as pessoas, independente de serem muito visuais, ou médio visuais, ou pouco visuais, precisam experimentar essas oportunidades de exercer o pensamento não linear. Paredes, cartolinas, quadros brancos, coisas soltas que não te coloquem numa ordem linear. Então a técnica da Vinci é voltar para a era pré-digital e fazer como Leonardo fazia, usando coisas brancas, coisas livres e pensando não linear. Da Vinci, experimenta, papai.